dos deveres dos reservistas. Artigo 65. Constituem deveres do reservista: alínea A. Apresentar-se, quando convocado, no local e prazo que lhe tiverem sido determinados. Alínea B. Comunicar, dentro de 60 dias, pessoalmente ou por escrito, à organização militar mais próxima, as mudanças de residência. Alínea C. Apresentar-se anualmente no local e data que forem fixados para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do dia do reservista. Alínea D. Comunicar à organização militar a que estiver vinculado a conclusão de qualquer curso técnico ou científico, comprovada pela apresentação do respectivo instrumento legal, e bem assim qualquer ocorrência que se relacione com o exercício de qualquer função de caráter técnico ou científico. A linha E. Apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documento de quitação do serviço militar de que for possuidor, para fins de anotações, substituições ou arquivamento, de acordo com o prescrito nesta lei e na sua regulamentação. Capítulo 3. Das autoridades participantes da execução desta lei. Artigo 66. Participarão da execução da presente lei: a linha A. Estado-Maior das Forças Armadas, Ministérios Civis e Militares e as repartições que lhes são subordinadas. A linha B. Os Estados, Territórios e Municípios e as repartições que lhes são subordinados. A linha C. Os titulares e serventuários da Justiça. A linha D. Os cartórios do Registro Civil de pessoas naturais. A linha E. As entidades autárquicas e sociedades de economia mista. A linha F. Os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares, de qualquer natureza. A linha G. As empresas, companhias e instituições de qualquer natureza. Parágrafo único. Essa participação consistirá: a linha A obrigatoriedade na remessa de informações estabelecidas na regulamentação desta lei. A linha B. Mediante anuência ou acordo na instalação de postos de recrutamento e criação de outros serviços ou encargos nas repartições ou estabelecimentos civis federais, estaduais ou municipais. Artigo 67. As autoridades ou os responsáveis pelas repartições incumbidas da fiscalização do exercício profissional não poderão conceder a carteira profissional nem registrar diplomas de profissões liberais a brasileiros, sem que esses apresentem previamente prova de que estão em dia com as obrigações militares, obedecido o disposto nos artigos 74 e 75 desta lei. Capítulo 4. Do Fundo do Serviço Militar. Artigo 68. É criado o Fundo de Serviço Militar destinado a linha A. Permitir a melhoria das instalações e o provimento de material de instrução para os órgãos de formação de reserva das Forças Armadas, que não dispunham de verbas próprias suficientes. A linha B. Prover os órgãos de serviço militar de meios que melhor lhes permitam cumprir suas finalidades. A linha C. Propiciar os recursos materiais para a criação de novos órgãos de formação de reservas. A linha D. Proporcionar fundos adicionais como reforço às verbas previstas e para socorrer a outras despesas relacionadas com a execução do serviço militar. Parágrafo único. O Fundo de Serviço Militar, constituído das receitas provenientes da arrecadação das multas prescritas na presente lei e da taxa militar, será administrado pelos órgãos fixados na regulamentação da presente lei. Artigo 69. A taxa militar será cobrada pelo valor da multa mínima aos convocados que obtiverem adiamento de incorporação concedida na forma do regulamento desta lei ou aqueles a quem for concedido o certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo único. Não será cobrada a taxa militar aos cidadãos que provarem impossibilidade de pagá-la, na forma da regulamentação da presente lei. Artigo 70. As multas e taxa militar
serão pagas em selos próprios a serem emitidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 71. A receita proveniente do Fundo do Serviço Militar será escriturada pelo Tesouro Nacional sob o título desse fundo. Parágrafo único. Esse título constará do Orçamento Geral da União. Alínea A. Na receita, como renda ordinária, diversas rendas, Estado-Maior das Forças Armadas, Fundo do Serviço Militar. Alínea B. Na despesa, em dotação própria para o Estado-Maior das Forças Armadas, que a distribuirá de acordo com os encargos próprios e de cada uma das Forças Armadas. Artigo 72. Independente dos recursos provenientes das multas e taxa militar, serão anualmente fixadas no orçamento do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Ministérios Militares dotações destinadas às despesas para a execução desta lei, no que se relacionar com os trabalhos de recrutamento, publicidade do serviço militar e administração das reservas. Capítulo 5. Disposições diversas. Artigo 73. Para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade civil do menor na data em que completar 17 anos. Artigo 74. Nenhum brasileiro entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 anos e 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade poderá, sem fazer prova de que está em dia com as suas obrigações militares, alínea A, obter passaporte ou prorrogação de sua validade. Alínea B, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial ou oficializada, ou subvencioná-la, ou cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. A linha C, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. A linha D, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. A linha E, obter carteira profissional, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão. A linha F, inscrever-se em concurso para provimento de cargo público. A linha G, exercer a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função ou cargo público. Inciso 1. Expendiado pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais. Inciso 2. De entidades paraestatais e das subvencionadas ou mantidas pelo poder público. A linha H. Receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. Artigo 75. Constituem prova de estar o brasileiro em dia com suas obrigações militares. A linha A. O certificado de alistamento nos limites da sua validade. A linha B. O certificado de reservista. A linha C. O certificado de isenção. A linha D. O certificado de dispensa de corporação. Parágrafo 1º. Outros documentos comprobatórios de situação militar do brasileiro poderão ser estabelecidos na regulamentação desta lei. Parágrafo 2º. A regulamentação da presente lei poderá discriminar anotações periódicas ou não a serem feitas nos certificados acima. Parágrafo 3º. Para os concluintes do curso de ensino superior de medicina, farmácia, odontologia veterinária, o certificado de dispensa de incorporação de que trata a linha D do caput deste artigo deverá ser revalidado pela região militar respectiva, ratificando a dispensa ou recolhido, no caso da incorporação, a depender da necessidade das Forças Armadas, no termos da legislação em vigor. Artigo 76. A transferência de reservista de uma Força Armada para outra será fixada na regulamentação da presente lei. Artigo 77. Os ministros militares deverão, no dia 16 de dezembro, considerado o dia do reservista, determinar a realização das solenidades nas corporações das respectivas Forças Armadas, visando homenagear aquele que, civil, foi o maior propugnador do serviço militar, Olavo Bilac, a despertar os sentimentos cívicos e a consolidar os de solidariedade e camaradagem militar. Artigo 78. Ressalvados os casos de infração desta lei, ficam isentos de selo, taxa, custas e emolumentos de qualquer natureza as petições e bem assim certidões
e outros documentos destinados a instruir processos concernentes ao serviço militar. Artigo 79. Os secretários das juntas de serviço militar receberão uma gratificação prolabore por certificado entregue. O valor e o pagamento da gratificação serão objeto da regulamentação desta lei. Artigo 80. O Estado-Maior das Forças Armadas designará uma comissão interministerial para, no prazo de 90 dias, apresentar um anteprojeto de regulamentação desta lei. Artigo 81. Esta lei revoga as leis 1.200, 1.585, 4.027, Decreto-Lei 9.500 e demais disposições em contrário, e só entra em vigor após a sua regulamentação.